Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou trader esportivo desde 2010, quando eu comecei a me profissionalizar em alguns mercados. De lá para cá, eu criei, né, algumas formas de evitar prejuízo, né, de tanto trabalhar em alguns mercados e quebrar banca e não saber o que acontecia exatamente nos jogos. Eu parei para refletir um pouco como evitar essa série de prejuízos. E cheguei à conclusão de que todo jogo possui um padrão, né, matemático, e todas as estratégias possuem os seus padrões matemáticos, e que é possível a gente ver a gente encontrar esse padrão se a gente fizer uma boa análise prévia, tá? Fazendo leitura de estatística prévia, né, antes do jogo, a gente consegue evitar alguns padrões negativos, e quando existir esse padrão negativo, a gente exclui o jogo e fica só com os jogos de baixo risco. Assim a gente tem sequências maiores de consistência, né? E aí você aumenta o ROI da sua estratégia, qualquer que seja ela, e chega até a dobrar sua banca em 30 dias. Então foi isso que eu mostrei na última série de vídeos, né, a respeito de over limit, que é a estratégia que eu trabalho para mim hoje. É, eu ensino os alunos a fazerem isso. Muitos alunos operam comigo nessa estratégia por se adequarem melhor a ela, mas nada impede que você use a sua estratégia, né? Às vezes você tem uma estratégia, você gosta de trabalhar em outro mercado, a não ser sem ser no over, né? E não tem problema nenhum. Você pode aprender a fazer isso na sua estratégia. E existe, tá? Existe a forma correta de fazer essa leitura, de fazer a sua análise prévia e selecionar os seus jogos. Se você já segue o canal, já assistiu os vídeos da última série, né, de Over Limit, espero que eles tenham te ajudado. Espero que você tenha visualizado alguma coisa a mais aí para melhorar suas entradas, né, que você tenha entendido que dá para a gente ganhar mais do que esse convencional que dizem por aí de 20, 30% da banca por mês. Esse não é o real, tá? Esse não é o real. O que eu mostrei nos vídeos é exatamente o que acontece com as nossas entradas aqui no grupo, que eu opero com os meus alunos, e é isso, tá? Não, às vezes, talvez não os 150% que eu mostrei no final da sequência, né? Até porque a gente não trabalha para isso, a gente trabalha com metas específicas, né? Com objetivos mais alcançáveis, mais saudáveis ao longo do mês. E quando a gente cumpre esses objetivos, a gente saca lucro e recomeça, né? A gente não sai por aí operando para ganhar o mundo, né, mensalmente. A gente trabalha profissionalmente dentro daquilo que realmente a gente pode garantir que dá para ser alcançado no mês, tá? Mas a consistência, a quantidade de jogos sem head, tá? A sequência de lucro ali é o real, tá? É exatamente aquilo que a gente consegue no mês, e tudo isso com um trabalho diário de análise prévia, tá? São leituras que eu faço com os alunos aqui todas as noites. A gente analisa jogo por jogo e consegue evitar todo e qualquer risco que faça o ROI da nossa estratégia diminuir. Então, se você quer saber mais como funciona, vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo. Pode me procurar, mandar lá sua mensagem, na Facebook, e-mail, e eu respondo qualquer dúvida que você tenha aí. Então, para finalizar, né, a sequência de over limit, né, para falar um pouquinho mais do over, existem coisas que essa criatura aqui, existem coisas que a gente precisa evitar para trabalhar no over um pouquinho mais com mais segurança. Então, esse vídeo eu quero falar para você a respeito de 7 riscos que a gente precisa evitar para ter melhores resultados no over limit, tá? Então, o primeiro risco que a gente precisa evitar é depender de um único time, tá? Evitar depender de um único time. Todos os jogos que a gente conseguir
depender dos dois times, né? Que os dois times tenham ataques bons, ataques que funcionam, né? Todo confronto que a gente consiga ver que os times costumam marcar gols. Esses são os jogos melhores para a gente poder selecionar para operar. Porque assim a gente consegue... se o jogo tender, né? Às vezes o jogo oscila, né? A gente pode depender dos dois times durante os 90 minutos o cenário do jogo pode mudar um pouquinho e tender para determinado time. Se isso acontecer, você continua podendo depender desse time, né? Porque ele, na sua análise, está escrito lá que ele tem um ataque que funciona. Então você vai conseguir pegar o seu gol se o 0 a 0 persistir, né? O 0 a 0, né? O mercado que você entrar lá no over limit, você vai conseguir pegar o seu gol, porque esse time pode te dar o que você espera, tá? Então evite depender de um time só. Quanto mais jogos você pegar que você possa depender dos dois, melhor. Evitar depender de time com ataque sem efetividade. Existe uma parte na análise prévia que te mostra, eu não vou conseguir te mostrar isso agora, né, o ponto exato, mas existe um momento, uma parte na análise prévia que te mostra que o time marca com efetividade. O que é marcar com efetividade? Ele marca em todos os jogos, tá? O ataque funciona, ele não fica jogo sem marcar, tá? Ele marca na maioria dos jogos que faz, na condição que você está analisando. Na maioria dos jogos que ele faz, ele marca gol. Então, se você puder depender de um time que marca assim, né, é melhor, né, do que você depender de um time que falha. Se esse time falhar e for no jogo que você está operando, vai ser fatal. Você vai ter seu head, tá? Você vai transformar sua entrada em head. Então, cuidado com times de ataque sem efetividade. Outro risco que você tem que evitar é time que sofra gol mais do que marque, tá? Mas existem pessoas que gostam daqueles times que... não é que gostam, né? É que acha que times que sofrem gol transformam o jogo em over. O time sofre demais, ele toma gol demais, né? A defesa falha. O que você tem que entender é o seguinte: ataque... Isso eu falo para os meus alunos aqui. Ataque é padrão do time. O time joga daquele jeito e ele, né, se ele é um time ofensivo, aquele é o padrão dele. Ele marca os gols. Aquilo não se altera, tá? Aquilo não se altera. Esse padrão o time não altera com o passar do campeonato, tá? Mas se você pegar um jogo de um time que sofre gol mais do que marca, você está tentando pegar o seu over com falha, tá? A defesa fraca é uma falha do time, tá? E se você botar a sua entrada numa falha, dependendo de uma falha, as falhas são corrigíveis, né? Se é que existe essa palavra. As falhas são corrigíveis. E uma hora, o treinador vai tentar corrigir essa falha. E se for no jogo que você entrar, você vai transformar a sua entrada em head, tá? Então dependa mais de ataque do que de defesa. Mas vou ter que fazer confronto de dois times que tem defesa forte, né? Dois times que são retranqueiros. Como é que eu vou fazer over em confronto que dois times sofrem pouco no campeonato? Existem diversas formas de você perceber se o confronto entre os dois costuma ser over, tá? Ou se pode transformar em over. Às vezes um campeonato, só uma dica, às vezes o campeonato, por exemplo, o campeonato chinês, tá? Campeonato chinês, a gente tem lá 2 ou 3 times que disputam um título, e o resto do campeonato são times fracos, são times que não conseguem acompanhar. E o resto dos times são
sofrem bastante, né? Mas os times lá de cima, eles marcam em abundância, né, durante o campeonato, e tem defesas fracas. Também tem defesas, porque eles jogam aberto. Quando eles se enfrentam lá no topo, o jogo vira over, tá? Porque é jogo aberto, é jogo que vira, né, que sai gol mesmo, e quem abrir placar dispara ali né, um gatilho de gol. Tá? Então, existem campeonatos que te mostram a chance, existem dados que te mostram a chance de um confronto virar over, mesmo que eles sofram pouco ao longo do campeonato. Tá? Contra os outros times eles sofrem pouco, mas quando eles se enfrentam lá em cima, lá, eles fazem jogos abertos. Tá? Existem dados que te mostram isso. Então você pode depender de time que... Você tem que evitar depender de time que sofre mais do que marca. É o contrário. Você tem que fazer jogo de time que marca mais do que sofre. Ok? Outra coisa que você precisa evitar é evitar favorito econômico. Às vezes você depende de um time só. Você vai fazer um jogo de um time que está lá na ponta da tabela contra outro time que está lá na parte de baixo. Tá? Então existe um favorito. Esse favorito, ele não pode ser um favorito econômico. Tá? Aquele favorito que marca um golzinho, marca dois e não é um time insistente, né? Aquele time que não sai de cima, né? Aquele time que tenta o gol sempre ao longo dos 90. Ele marcou o gol no primeiro tempo, ele está em cima para marcar mais. Esses são os melhores, tá? Os favoritos melhores para você operar são esses, né? Favorito econômico pode ser que um jogo ou outro saia do padrão e você vai pegar um jogo de 1-0. Você vai tentar um over 1,5 e não vai acontecer. Você vai sair no red, vai ficar puto com aquele time lá e não vai adiantar, tá? O erro foi seu, não foi do time, não. Você tem que saber analisar se o favorito é econômico ou não. Outro ponto que você tem que evitar é evitar confronto que seja historicamente under, tá? Quando os dois times se enfrentam, existem vários confrontos que esses times fazem o campeonato over, tá? Contra os outros times do campeonato, eles fazem confrontos, eles fazem jogos over, tá? Eles têm ataque, eles marcam muito gol, mas quando um enfrenta o outro, historicamente o jogo vira um jogo estudado, um jogo under. Um exemplo disso é Shakhtar e Dinamo de Kiev, na Ucrânia, tá? São dois times que têm potencial de ataque, que marca gol, né? O Dinamo de Kiev talvez nem tanto, mas quando os dois se enfrentam, o Shakhtar vira um time under, tá? O jogo fica mais retraído. Então evita esse tipo de time, tá? Esse tipo de confronto. Outra coisa que você precisa evitar é time que marque pouco em segundo tempo, tá? Time que marque pouco em segundo tempo. Quando a gente faz over limit, é muito comum, tá? É muito comum que a gente dependa do segundo tempo, porque as odds maiores, na maioria dos jogos, as odds maiores só são alcançadas no final do HT ou no começo do segundo tempo, né? Isso se você quiser pegar a odd aí de 1,30, né? Se você quiser pegar a odd maior ainda do que isso, você vai depender pelo menos ali dos últimos 20 minutos de jogo. E esse período precisa ter um ataque muito forte desse ou desses dois times que você depende dele. Você não pode fazer jogos de times que morrem ao longo do tempo, né? Eles começam com um potencial imenso e vai decaindo. Chega a marcar muito pouco gol em segundo tempo. Tem lá o dado que te mostra isso, tá? Time que marca pouco, ele marca mais em primeiro e depois vai decaindo. É o que eu chamo de pirâmide invertida, tá? Se a pirâmide for... Se a pirâmide de gol dele marcado subir com o passar do tempo, ok, esse time é bom. Se for uma pirâmide invertida, tá? Ele começa marcando muito,
depois ele decai. Esses não são bons para você fazer. Evite esses times. E o último é você evitar time que não tem bom momento de gol por período, tá? Evitar time que não marca muitos gols por período. São times que marcam pouquinho. Ele mantém ali... tem período que ele marca muito, tem período que ele não marca nada, tem período que ele marca um golzinho só. Cuidado com esses times, tá? Porque eles... Se o jogo desse time sair do padrão, pode ser um imenso risco de esse jogo cair no 0 a 0. Você precisa de um padrão, tá? Você precisa que esse time te mostre um padrão de ataque, tá? Um padrão consistente de ataque e uma pressão forte em cima do adversário ao longo dos 90 minutos ou pelo menos em segundo tempo, tá? Como eu falei, você vai depender de odds mais altas no segundo tempo, para o over limit, ok? Bom, com esses passos, se você procurar isso, souber como responder esses passos, eu garanto que você vai ter melhores resultados no seu over limit, ok? Então, como eu falei, se precisar, se tiver dúvida sobre esses pontos, ou dúvida como funciona o método de avaliação de risco, né, para você aumentar o ROI da sua estratégia, de qualquer... Eu estou falando do over limit aqui, mas eu posso ensinar você a aumentar o ROI de qualquer estratégia, tá? Existe a maneira correta de avaliar jogos em qualquer estratégia. Então vou deixar na descrição do vídeo os canais para você me procurar, para você mandar sua mensagem, sua pergunta. Estou disposto a te ajudar da maneira que você precisar. E é isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.